pastor Otoniel Ribeiro Machado, para trazer uma palavra da parte do Senhor, que o Senhor colocou no meu coração. E espero que você que está nos ouvindo, neste momento, abra a vossa Bíblia, no Evangelho que escreveu Mateus, ou São Mateus, no capítulo 18, o versículo 3, que diz assim: E disse, eu lhe asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. E disse, eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais herdarão o reino dos céus. Bondoso, grandioso, poderoso Deus, graças te damos, ó Pai, por este momento. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha a nos iluminar, que a luz do entendimento, Senhor, através do seu Santo Espírito, venha trazer em nós, em nossa memória, a palavra certa para este momento tão esperado. Abençoando, ó Deus, assim segundo a tua vontade, todos que nos ouvem, em nome de Jesus pedimos. Minha amada, meu amado, que esta noite seja uma noite boa, que se você estiver passando por luta, por dificuldades, eu peço a Deus para acalentar o seu coração nesse momento e que o seu espírito esteja preparado para ouvir essa porção dessa palavra. Jesus estava conversando com seus discípulos, que chegou a ele de uma maneira rasteira, de uma maneira de filho, chegando-se junto a ele, perguntando sobre ser maior no reino dos céus, ou querendo que ele, propôsse lá alguma coisa no reino do céu em termos de maior. O homem sempre está querendo uma posição, e os discípulos de Jesus não era diferente estando com ele. Mas o interessante é que Jesus mandou vir uma criança entre eles, e pegando o menino, disse, Jesus chamou um menino e pôs no meio deles, e disse, em verdade vos digo, que se vós converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino do céu. Aí o 4, portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. Aqui nós estamos falando não só de entrar no reino dos céus, como falando de ter no reino dos céus uma posição de galardão. Jesus está querendo dizer aqui o que é ser grande no reino do céu. O grande não é o mais forte, não é o mais bonito, o mais poderoso. Porque Deus não olha poder de homem, porque poder de homem para Deus não existe. Beleza, é falível, que vem os dias e os dias vão contados, como diz lá o sábio pregador do Eclesiastes, que diz, olha, jovem, lembra do teu Criador no dia da sua mocidade, antes que venham os maus dias. Os maus dias, onde os molares não mordem mais, onde a janela da visão, onde ela está obscura, que é os olhos obscuros. Irmãos, ser humilde como uma criança. Como ser humilde como uma criança? Como ser como uma criança? Quando você corrige o seu filho aí, você que tem filho, tem experiência, passado 2 dias, ou no máximo, tem filho que 2 minutinhos, 3 minutinhos já está abraçando e beijando o pai. Porque ele não tem maldade no coraçãozinho deles. E é humilde, dependente do pai. Não guarda rancor, não guarda mágoa, não guarda angústia. A criança, ela é humilde, ela é perdoadora. Deus colocou esse exemplo aqui para nós, Jesus coloca esse exemplo, querendo dizer assim, olha, se você não for como uma criança, não vai herdar o reino dos céus. E porque se você converter e não for como uma criança, não vai herdar o reino dos céus, não entrarás no reino dos céus.
Mas que tipo de conversão é essa que não entra no reino dos céus? Jesus está falando de uma conversão por convicção, não de fé, mas convicção de normas morais. Se tem normas morais a ser seguido, você cumpre todas elas, igual aquele jovem rico. Olha, Senhor, eu cumpro tudo, eu cumpro toda a lei, desde a minha mocidade. Jesus vai, faz um apelo para ele: venda tudo que você tem e reparta com os pobres e segue-me. Aquele jovem largou Jesus na hora, saiu entristecido com a sua riqueza. Então, que conversão que Jesus está falando? Jesus falou de uma conversão, mas subentende que existe uma outra conversão. Porque se você converter e não for como uma criança, não herdarás o reino dos céus. Ele está dando uma condição que você pode converter dos seus problemas, pode converter dos seus erros, mas tem uma conversão superior a essa conversão que nós estamos acostumados a falar. Eu matava, não mato mais, eu roubava, não roubo mais, eu desfazia, não desfaço mais, e assim por diante. Mas Jesus está falando da humildade, da umbridade de ser humilde, de ser pacífico, de não deixar ódio no coração, de não deixar inimizade no coração, de não desejar mal para o próximo. Lucas disse: olha, perdoai os vossos inimigos, orai pelos que te perseguem, amai os vossos inimigos. É essa conversão que está aqui. Não é uma conversão comum, de uma graça comum, mas é uma conversão de uma graça irresistível. É uma conversão aonde você coloca o seu coração como um de criança, aonde você coloca a sua psicologia emocional como uma criança. Como isso? Eu tenho que ser pirracento como uma criança? Não. Você tem que ser perdoador como uma criança. Você tem que amar como uma criança, sentir como uma criança sente. Você tem que ser sincero, você tem que ser puro. É isso. As riquezas não podem. Pega dinheiro e dá para a criança para você ver se você vai guardar. Ele não quer o dinheiro, ele quer os objetos que ele vê. Põe um monte de sorvete na frente da criança e vai dando dinheiro para ela ali, para ela ir comprando, pra você ver se ela não compra todo sorvete. É assim que funciona. A criança não tem maldade. Jesus está dizendo: olha, você pode até converter dentro de uma moral, mas se você não converter de tal forma como uma criança é convertido, como uma criança é, se você não receber em você uma humildade de tal forma, que se você não for desprendido do financeiro, se você não for desprendido da vida terrena, se você não for desprendido do ego, do egoísmo, e você não vai herdar o reino dos céus. É por isso que muitos vão dizer: Senhor, no teu nome eu expulsei demônio, no teu nome, olha, Senhor, eu orei para os enfermos, eles foram curados, no teu nome eu preguei o evangelho, coxo andaram. E ele vai falar: nunca estive convosco. Porque Jesus é a porta. Jesus é a porta. E sendo Jesus a porta, ele é a porta ele é a porta das ovelhas. Quem passar por ele achará pastagem. A realidade é tão tamanha, é tão grandiosa, é tão pura, que se você não se fizer como uma criança, a conversão moral sua não vai lhe levar ao céu. A necessidade de você ir ao céu, ou ir aos céus dos céus, ou estar com Deus no reino celestial, necessita do seu coração puro. Fica com essa mensagem. Sede como uma criança, aí herdarás o reino dos céus. O reino dos céus é tomado à força. Como? Força contra os seus desejos, contra os seus desígnios, contra você mesmo. Você precisa de ter oponência à sua carnalidade. Você precisa de ter um autocontrole, de ter uma autodisciplina e de colocar as coisas de Deus em primeiro lugar do que as suas. Assim buscais primeiro o reino dos céus, e as demais coisas vos será acrescentada. Então a moral dessa mensagem, a máxima dessa mensagem, é que se você não tiver um coração puro, aonde mágoas, aonde manchas, aonde qualquer lembrança maligna e perversa que o diabo fez com que o mundo fizesse contra você,
Se você esquece isso, seja curado e curada em nome de Jesus de todos esses males e receba um coração de criança, para que a sua conversão não seja uma conversão apenas moral, mas seja uma conversão aonde a graça irresistível esteja te abraçando aí. Receba essa palavra. Você que é de Deus, ouve a palavra do Senhor. Ouve o que o Espírito diz a você neste tempo. Em nome de Jesus nós oramos e pedimos a Deus para conceder graça e sabedoria no seu coração. Bondoso, grandioso, excelso e soberano Deus, graças te damos, ó Pai, por esta palavra. Te damos graça por este ouvinte que ouviu que tem que se fazer como uma criança, senão não herda o teu reino, senão não entra no teu reino. Ó Pai, abençoa, Senhor, este que nos ouviu, segundo a tua vontade. Ó Deus, despeja sobre esta casa, sobre esse lar, a sua proteção. Os seus santos anjos, ó Deus, estejam vigilantes e operantes na vida de todos quantos têm nos ouvido, ó Pai. Segundo a tua vontade. Nós oramos, ó Deus. Nós oramos por este enfermo de almas. Oramos, Senhor, por este enfermo físico. Oramos por estes enfermos, ó Deus. E pelas famílias que têm perdido seus entes queridos. Em nome de Jesus oramos. E te pedimos, ó Pai, que nesta época de pandemia, que nessa época dessa enfermidade maligna, o Senhor esteja confortando os corações. Conforta-nos, ó Deus. Opera em nós. Abençoa, Senhor. Abençoa, ó Deus, essa rádio. Abençoa cada componente dessa rádio. Abençoa o Anderson que aqui está, Senhor. Abençoa a família dele. Abençoa, Deus, ó Senhor, o Salatiel e sua respectiva família. Abençoa, Senhor. Abençoa, Deus. Tem misericórdia de Vargem Alegre. Abençoa essa cidade. Abençoa cada ouvinte. Abençoa cada pessoa, cada morador dessa cidade. Abençoa esse povo maravilhoso, Senhor, que o Senhor tem amado, que o Senhor tem cobrido com as suas bênçãos e amor. Ó Deus, que cada um dessa cidade possa estar atento à tua voz e atento ao seu chamado. Abençoa, Senhor, as autoridades deste lugar. Abençoa, ó Deus, todos os militares, as polícias, ó Senhor. Abençoa todas as autoridades deste lugar, as autoridades eclesiásticas, ó Deus, tanto pastores como pastoras e padres. Abençoa, Senhor. Abençoa essa cidade. Abençoa, ó Deus, a Câmara de Vereadores, cada um vereador e vereadoras, ó Pai, seja ricamente abençoado por Ti, os seus lares sejam abençoados, as suas famílias sejam abençoadas. E, ó Deus, a prefeita dessa cidade, o vice-prefeito, Senhor, tome em Tuas mãos e as suas famílias, os seus filhos, ó Senhor, abençoa ricamente. Ó Deus, toma-os todos em Tuas mãos e ajuda-nos, ó Senhor, a lutar e vigiar no seu santo nome nesta cidade. Em nome de Jesus eu oro. Toma conta de nós. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Glória ao Senhor. Aleluia.